Olá, eu sou João Meirelles e esse é o curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico. Essa é a 11ª aula, As Ameaças à Amazônia. Como em outras aulas, pode ser que essa aula seja dividida em algumas partes para garantir pequenos blocos de cerca de 25, 30 minutos. A grande dificuldade, e eu venho refletindo sobre a Amazônia nos últimos 35 anos, desde que eu comecei a trabalhar, escrever sobre a região e trabalho já há 40 anos com isso, é separar o que são ameaças do que são as atividades que impactam de alto ou baixo impacto socioambiental. E esse é um conceito muito importante da gente formular, de pensá-lo, e as consequências, né? Há uma grande mistura disso, há uma confusão enorme, né? E essa aula, mais do que colocar dados que são importantes, é tentar separar, né, o que é realmente ameaça do que são as atividades que provocam mudanças significativas, as principais, e as atividades socioeconômicas, claro, e as consequências, né? A primeira questão é que a ameaça à Amazônia somos nós, né? Somos rápidos em acusar pessoas, organizações, setores, elencar culpados, acompanhar, compartilhar índices de desmatamento, de analfabetismo. É uma produção enorme de índices, né? Mas a gente é muito débil, né, em refletir sobre os verdadeiros problemas, as suas enormes consequências, seja no âmbito do poder público, iniciativa privada, na academia, sociedade civil organizada ou na sociedade como um todo, né? Então, nós estamos aqui dividindo essa aula em 3 partes. A primeira parte que eu vou me debruçar agora são as causas, depois virão as atividades econômicas de alto impacto socioambiental e as consequências. Parece até um pouco simplório começar por aí, mas primeiro a gente tem que definir alguns critérios, né? E o que são as principais causas, né? E as principais causas estão relacionadas ao egoísmo, à ganância, à concentração de renda, enfim, de poder. Não é possível a gente distanciar e dissociar essas questões, que são elementos básicos humanos, das consequências e das atividades, né? E eu dividi essas causas em 8 causas, tentando organizar, estruturar um pouco essas causas para que também não ficasse algo perdido, né? Vamos primeiro ao pacto social. Há primeiro uma elite econômica nacional, né, e que tem seus interesses e que impõe seus interesses para a Amazônia em todos os seus momentos. A gente tratou disso a todo tempo e vai tratar disso a todo tempo, mas aqui o pacto social é comandado por essa elite e tem uma elite local que tem uma agenda muito própria, uma agenda de controle e que nem sempre ela consegue levar adiante perante a elite nacional, mas leva adiante diante da maior parte da população, né? E essa elite, tanto nacional e principalmente elite local, é extremamente egoísta, né, e extremamente concentradora de recursos, de políticas, de controladora do Estado. É uma agenda própria. E há um evidente e permanente ignorar dos direitos, né, dos povos originários, dos indígenas, e dos povos tradicionais, dos quilombolas, enfim, de diversos grupos das periferias que não participam, raramente participam das decisões e quando participam de um alcance menor, né? E também a gente precisa reconhecer nestas elites que há pesos e medidas diferentes para quando se trata de interesses seus e quando se trata de interesses de outras partes, né? E isso leva à concentração de renda, controle de meios, controle de políticas, né? Controle de recursos, né? E obviamente isso interessa a esses grupos majoritários que hajam baixo conhecimento dos direitos cidadãos por parte da maior parte da população
e principalmente dos povos originários e grupos que têm direitos constitucionais ou direitos garantidos por legislações próprias e políticas públicas. Então, uma das grandes questões da Amazônia que está relacionada ao próximo item, educação, é no sentido de ter conhecimento dos seus direitos. Direitos que eles podem exercer, né? Direitos cidadãos, direitos fundiários, direitos de acesso à água, enfim. A gente pode elencar uma série de direitos aqui que estão constituídos no guarda-chuva dos direitos cidadãos. Então a Amazônia por direitos, a Amazônia de direitos é a questão fundamental que perpassa todas as questões que a gente está tratando. E há também uma necessidade de a gente reconhecer um extremo conservadorismo das políticas sociais. Por mais que elas tenham avançado num certo momento em alguns governos, como Fernando Henrique, Lula da Silva, Dilma, há uma paralisia desse processo, mas eles não conseguiram superar a maior parte das questões que levam a esse distanciamento da elite da maior parte da população. E daí a gente tem consequências enormes, entre as quais a representação política dos grupos excluídos, a voz a esses grupos. A segunda questão, que está bastante relacionada a isso, é o fato de se oferecer baixíssimo acesso à educação. Primeiro baixo acesso, um primeiro exemplo seria a noção sobre analfabetismo funcional, sobre letramento, né, funcional. Se a gente fosse aprofundar, né, regiões como Marajó, que aqui está retratada uma pequena escola que a gente visitou no processo de filmagem do vídeo Expedição Viva Marajó, a escola está ruindo, né, fica no município de Breves, e aquelas crianças, quando a gente voltou para apresentar o filme, receberam livros e a gente pode perceber que aquelas crianças nunca tinham visto um livro. Então, o acesso à educação desde o princípio, né, desde a primeira infância, né, desde a creche, né, ele é uma questão de enormes consequências. Nós vamos ver mais para adiante o impacto na educação, os indicadores e os valores relacionados à educação dos indicadores e são, além de inaceitáveis, são inimagináveis diante de uma região que tem a sofisticação de outro lado nas grandes capitais, em alguns colégios e universidade, em alguns meios específicos, né? Então, essa distância, né, do acesso à educação, ele mantém um desequilíbrio, né, bastante grande ao longo de um período de forma permanente. Quer dizer, não há interesse claro, né, e raramente isso não fica evidente no debate, mas não há um interesse que haja que o acesso aos conhecimentos e a participação política decorrente desses conhecimentos venha à tona, né? Então, quando a gente fala em educação para sustentabilidade, educação para conservação, educação para uma sociedade de uma economia viável em termos de baixo impacto, isso é praticamente impossível quando a maior parte da população ela não tem acesso à educação básica, né, ou educação de qualidade, para a gente dizer, para não ser básico apenas nos primeiros anos. E há uma questão na sociedade brasileira e que na Amazônia ela fica bem mais evidente, que é a questão do conceito de propriedade, né? Aí a gente pode recorrer a vários teóricos, como a ganhadora do Prêmio Nobel da Economia, a Elinor Ostrom, que fala do bem comum, né? De como o trabalho dela foi sempre de como uma comunidade lá isolada, ou enfim, uma pequena comunidade, como ela consegue viver a partir dos bens que são comuns, né? É o lago onde se pesca, é a floresta onde se retira o solo que é conservado e é explorado, mas ao mesmo tempo é conservado. Então, essa noção de bem comum, de propriedade na Amazônia, ela está totalmente esgarçada, né? E não é questão de citar na legislação ou não, se é moral ou imoral.
né? Então, por exemplo, um exemplo muito simples. Quando uma pessoa adquire ou toma posse ou faz a grilagem de uma área, aquela pessoa, aquela família, aquele grupo, aquela empresa, acredita que tudo que está ali lhe pertence, né? E na verdade, a biodiversidade, como a própria Constituição diz, ela pertence à nação, né? Mesmo aquela madeira que ali está, e aqui um exemplo de uma visita em Tailândia, aqui no Pará, mostra que, na verdade, aqueles bens são comuns. Podem até ter um aproveitamento aprovado pela legislação, ou de acordo com a legislação, e até, enfim, e viável em termos de mercado, mas existe um pacto que na Amazônia não funciona. E no Brasil a gente sabe que é bastante difícil, mas na Amazônia, até esta é uma das principais razões para a destruição tão acelerada da Amazônia, é a permissividade, como a gente verá em seguida, a gestão frágil do Estado, né? Então, se acredita, quando se tem um rio com muito peixe, que pode se pescar até a exaustão, né? E isso vai ser acelerado, como a gente verá, pela tecnologia, né? Uma malhadeira de nylon é muito diferente de um processo mais primitivo de pesca que tinha sua sustentabilidade, sua viabilidade dentro de um contexto específico. Ninguém está propondo aqui voltar a técnicas primitivas apenas porque eram sustentáveis naquele contexto. E isso, desse conceito de propriedade também decorre toda uma maneira de organizar a produção, né? E que vai levar a uma exploração da mão de obra, né? A mão de obra das populações tradicionais, das classes baixas, ela é muito desvalorizada, né? Então, esse trabalho manual, esse trabalho na ponta, ele passa a não ter valor, e a gente vê, como depois veremos mais adiante, na questão das consequências, trabalho próximo à escravidão, trabalho inseguro, todos esses são decorrências desse conceito de propriedade, de que tem que ser explorado, inclusive, muito rapidamente. Uma das principais desculpas é que, se eu não explorar, outro virá e irá explorar. Se eu não fizer isso agora, imediatamente, ou não vai ser permitido pela lei, isso é uma falácia, né? Porque já há uma lei há muito tempo, ou outro virá e roubará de mim. A gestão pública, se no Brasil é falha, na Amazônia é desastrosa. Os vícios coloniais seguiram, né? A maior parte da gestão da colônia era feita por administradores que vinham por 1, 2 anos, depois iam embora, enriqueciam, faziam o seu butim e iam embora. E esse princípio, esse modelo, né, que vinha com um modelo cartorial e de compadrio, de facilitação, e de, para os meus amigos, né, é uma lei, para os meus compadres, ele prospera, ele segue adiante. E também o interesse para haver um baixo nível de democracia, quer dizer, o interesse de que as coisas sejam resolvidas a portas fechadas, sejam resolvidas fora do âmbito transparente, né? Tanto que a gente vê diversos estudos que a gente fez, a gente chega num município, entre uma gestão municipal e outra, tudo foi queimado, tudo foi destruído para não deixar provas, não deixar evidências. Agora, isso tem um custo para a nação, tem um custo para a Amazônia, que é pouco comentado. É um tema de conhecimento geral, mas é pouco comentado como isso sendo uma causa, né, para o caos atual da Amazônia, né? E isso em municípios que têm alto interesse, que geram uma renda muito grande, por exemplo, em função de recursos minerários ou outros, né? Isso ainda é mais evidente, né? E aí os indicadores para esse tipo de compreensão tem que ser outros, né? Não podem ser os indicadores normais de IDH, de PIB, tem que ser ligados a outras maneiras de medir a corrupção, ao uso dos recursos, a capacidade da sociedade em reagir, e são indicadores mais difíceis de organizar, né? E uma outra questão difícil é que há poucos modelos de sucesso. Eu acho que a gente tem
poucos modelos de gestão pública bem-sucedidas e com prazos longos, né, em diversos níveis, que possam servir de modelo e possam criar uma capacidade da sociedade em reagir, em garantir uma qualidade, né, na gestão pública. Né. E claro que hoje, depois da democratização, com o surgimento dos ministérios públicos, né, federal e estadual, e com o fortalecimento da sociedade civil, através das organizações da sociedade civil, em diferentes matizes, organizações de base, organizações que trabalham certas temáticas daí por diante, nós vamos tratar desse assunto mais adiante, mas com o surgimento, principalmente dessas duas maneiras de organizar e representar a sociedade, isso vem mudando e, claro, com a imprensa, com vários outros órgãos de pressão, sindicatos e outros setores, movimentos sociais. Então a gente tem um avanço nos últimos, desde a redemocratização, mas ele tem sido insuficiente para barrar as consequências, que é o desmatamento, as queimadas, a grilagem, o garimpo, enfim. E não há dúvida que a questão de comando e controle, que é o controle do desmatamento, o controle de queimadas, o controle de extração de madeiras e daí por diante, o uso dos rios, o acesso à água, a outorga da água, enfim, tudo a gente poderia enumerar aqui uma centena, 1 milhar de questões que precisam ser definidas, organizadas e acompanhadas, que não são, porque há uma gestão pública bastante falha, com todo o esforço que existe mesmo em diversas pessoas do poder público, em diversas gestões do poder público, mas de uma maneira geral, a gente precisa compreender que a gestão pública na Amazônia, ela é fraca e ela leva a consequências enormes, como nós veremos adiante. O quarto setor, como a gente comentou, é o setor que controla os meios econômicos e sociais através da ilegalidade, né? Então é se apropriando dos bens públicos, inclusive de bens privados, né? De famílias, de empresas, enfim, a partir do narcotráfico, da milícia, da bandidagem, do que seja, né? E há setores típicos, né? Como das drogas, o setor que nós veremos adiante do tráfico de animais, de madeira, de roubo de madeira, grilagem de terras públicas e daí por diante. Eu acho que só que a presença do quarto setor é pouco discutida na sociedade e ela leva a uma baixa, a se posicionar essa questão como de menor interesse, mas ela é de grande importância e é pouco relevada na compreensão das causas do caos amazônico que temos hoje. O consumo, apesar de ter um discurso crescente, né, em relação ao consumo consciente, algo que vem ocorrendo principalmente nas últimas 2 décadas, ou seja, praticamente no século XXI, né, há uma baixa relação no dia a dia das pessoas entre então, meu prato de comida e o futuro da Amazônia. As pessoas até sabem que quem destrói a Amazônia, principalmente, é a intensificação, é a pecuária bovina extensiva, né? A entrada em grande escala da pecuária e outras questões, e outras atividades econômicas de alto impacto, mas não querem relacionar com o exercício do seu dia a dia, com o seu prato de comida, com o seu comportamento como consumidor. Então, quando nós estamos pilotando um carrinho de supermercados, nós estamos definindo muito mais o futuro da Amazônia e do planeta do que um legislador qualquer ou de um presidente da República. E esse poder do consumo e as implicações das pressões de consumo sobre a Amazônia representam por que tem garimpo? Porque tem demanda de ouro. Por que tem demanda de ouro? Porque tem consumidor. E eu acho que a questão é muito clara. Claro que eles estão fazendo da pior forma, da maneira mais irregular, ilegal e ligada controlada por poucos atores, né? Mas há um consumo por trás. Então toda a pressão que existe sobre os diversos recursos da Amazônia, seja local, seja nacional, ou seja global, ela precisa ser relevada para valer e não como algo, tem também o consumo. Não é bem isso. Desmatamento é consequência. É igual medir a febre do doente. Pôs o termômetro, tá com febre. Não, índice de desmatamento é isso.
a causa do desmatamento é o consumo de carne bovina, ou é o consumo de carnes, aumento de proteínas baratas para a China, Europa e outros mercados através da alimentação da soja, e daí por diante. Então é sobre isso que a gente está tratando. Nós falamos bastante de alguns pesquisadores que vêm mostrando que as mudanças em relação à Amazônia se referem não apenas ao aumento de consumo, mas principalmente de diversas tecnologias que passaram a ser bastante acessíveis, baratas e de uma alta capacidade de destruição. Quando um grupo indígena conseguia derrubar 1 hectare para plantar e depois abandonar, então um sistema de reciclar, de troca de espaços, né, conseguia recuperar o espaço depois de alguns anos. Hoje a motosserra, o conjunto, né, da motosserra, o trator de esteira, as queimadas anuais e o uso às vezes de produtos químicos e outras tecnologias acabam levando a uma destruição imediata e que não permite ao ambiente uma possível recuperação, se é que essa era a intenção de quem ali estava ocupando. Eu gosto muito de uma proposição de um poeta e filósofo alemão, Hans Magnus Enzensberger, que, comentando num livro chamado A Outra Europa, sobre uma base aérea dos Estados Unidos, em Portugal, e aquelas vilas portuguesas antigas, apenas com aqueles senhores e senhoras velhos, de preto, mostrando que o que separava aquela base aérea que estava no lugar mais alto daquela vila não era a distância em metros, a linha de topográfica, mas a linha do tempo, a linha cronológica, ele chamou de isócronos. Então o que separa, por exemplo, o centro financeiro, o centro administrativo, o shopping center, enfim, a área mais, diríamos, moderna de Belém, das ilhas aqui de Belém, que não tem água, não tem saneamento, não tem energia, não tem acesso a diversas políticas públicas, são muitos séculos e não apenas a distância em 1.000 metros, 2.000 metros. Então a gente tem que aplicar um pouco essa visão dos isócronos às diversas políticas públicas, aos diversos acessos, né, às tecnologias, né. Então eu acho que a gente precisa ter um distanciamento de como era a Amazônia até 1940, 1950, quando não havia tratores, e só chegam na prática na década de 60 e 70, na verdade 70 e 80, o trator, a motosserra, o barco a motor virá em maior escala depois da Segunda Guerra Mundial. É claro que há os grandes barcos, mas os pequenos barcos, que hoje nós estamos falando hoje na Amazônia, há mais de 100 mil barcos, a maioria de pequenino uso, apenas para uso familiar, individual, o que seja. Então essa tecnologia ela precisa ser relevada em relação ao tempo de impacto que isso ocorre, né? Aqui nós estamos vendo um plantio de soja ali em Santarém, e se a gente fosse em Santarém há 15, 20 anos, não havia praticamente nada. Hoje a região de Belterra, Santarém, se a gente olhar uma foto satélite ali das unidades de conservação da região, verá que estão todas, assim como o Parque Nacional do Xingu, Indígena do Xingu, estão todos cercados de plantios de soja ou de pastagens. Isso porque há uma velocidade, uma capacidade de modificação do ambiente extremamente rápida, que vem acompanhado de produtos químicos e a era do plástico, que terá consequência em diversas outras cadeias, né? Cadeia da pesca, enfim, e outras questões. E, por fim, a questão relacionada ao caos fundiário. Na verdade, a gente observou na aula que trata, na última aula 10, que trata até de 1960 até hoje, o modelo fundiário que foi implementado na Amazônia a partir de 1960 deixou a região num caos e um nó sem saída. E por mais que haja esforços e tenha havido políticas públicas no sentido de tentar destravar, organizar isso, esse processo tem sido bastante moroso, complexo, injusto e excludente, né? E a gente pode dizer que
esse caos só beneficia um certo grupo de pessoas, né? É o quarto setor, né? E aqueles que vivem, que o meio de vida é a grilagem, é o uso, é a ocupação e o uso das terras públicas que não estão arrecadadas, são aquelas áreas que não estão definidas ainda a sua destinação, seja para terras indígenas, seja para territórios quilombolas, para unidade de conservação, assentamentos ou outra destinação que seja, mas há uma dimensão, nós veremos mais para diante um pouco, uma dimensão, uma quantidade de terras desproporcionais ainda na Amazônia que não estão direcionadas e que, portanto, torna a situação ainda mais fragilizada e sujeita a que esse bem público, que são as terras da Amazônia, sejam utilizados para fins privados, para fins do quarto setor. Então, toda forma de grilagem é uma forma ilegal, uma questão de polícia, mas não é tratada como tal. E aí sofrem nesse processo fundiário, mesmo áreas reconhecidas, demarcadas como territórios quilombolas, terras indígenas e unidades de conservação, são invadidas, são destruídas, são ocupadas por fazendas e isso nós podemos ver por satélite online, se a gente quiser. Então, essa questão do caos fundiário é uma das grandes causas, e é difícil entre as 8 causas colocadas, né, que ingrediente ali é maior ou menor, é esse conjunto, né, que gera esse caos, que obviamente beneficia grupos específicos.